Você sabe como surgiu o oxigênio que nós respiramos? Sabe por que a floresta amazônica não é mais considerada como o pulmão do mundo? Alguma vez você já ouviu falar sobre demanda bioquímica ou demanda biológica de oxigênio? Sou Felipe Cavalcante, sou professor de biologia. E nesta aula sobre ciclo do oxigênio, nós vamos relacionar esse ciclo com alguns aspectos biológicos, com o aspecto evolutivo, entendendo como surgiu o gás oxigênio e suas consequências para o nosso planeta. Vamos falar de aspectos bioquímicos e fisiológicos. E por último, nós vamos falar de aspectos voltados a problemas ambientais, que são foco das questões do Enem e de vestibulares. Então, vamos começar? Nem sempre a nossa atmosfera teve essa composição. Atualmente, 21% da nossa atmosfera é representada pelo gás oxigênio. Mas durante bilhões de anos, a nossa atmosfera não teve sequer o gás oxigênio. Ela tinha uma característica que era redutora. E ela passa a ser oxidante quando surge o gás oxigênio na atmosfera. E esse gás oxigênio vem através de um processo bioquímico que é a fotossíntese aeróbia. A fotossíntese aeróbia é aquela fotossíntese que possui a água como doadora de elétrons. A água sofre fotólise, em um evento que a gente chama de fotólise da água. A água é quebrada na presença da luz, tem elétrons energizados, e esses elétrons são utilizados durante o processo da fotossíntese para a produção do carboidrato. Mas essa fotossíntese aeróbia tem uma consequência interessante, que é a emissão do gás oxigênio para a atmosfera. Eu digo interessante porque durante o surgimento da fotossíntese, nenhum organismo estava adaptado a utilizar oxigênio, nenhum organismo ainda fazia respiração celular. E isso foi um problema para a Terra primitiva, pois a Terra presenciou a sua primeira extinção em massa. Isso tudo causado pelo poder oxidante do oxigênio. E essa extinção em massa ficou conhecida como o Holocausto do Oxigênio. Só que isso não foi totalmente ruim, porque os seres que sobreviveram, eles sobreviveram ou porque tinham alguma habilidade em sobreviver na presença do oxigênio, ou então porque eles tinham a habilidade de utilizar o oxigênio com seu poder oxidante para extrair o máximo de energia de um alimento, surgindo assim a respiração celular, a respiração aeróbia. Com isso, as células passam a produzir mais energia, passam a produzir mais ATP e podem ter tamanhos maiores e se tornarem mais complexas. É aí que surge a célula eucarionte a partir da célula procarionte. E à medida que a concentração do gás oxigênio vai aumentando na atmosfera da Terra primitiva, as células eucariontes vão ficando cada vez maiores e vão formando estruturas mais complexas, vão se organizando e formando organismos pluricelulares. Então, à medida que o oxigênio aumenta na atmosfera, surgem organismos pluricelulares. A concentração do oxigênio na atmosfera está diretamente relacionada com o tamanho dos organismos. Na era Jurássica, por exemplo, a gente pode constatar que a concentração do oxigênio na atmosfera era superior aos 21% encontrado hoje. Isso porque existiam grandes répteis com tamanho muito maiores do que os animais atuais. Uma outra consequência interessante do ciclo do oxigênio com o surgimento do oxigênio é que vem também o surgimento do ozônio. O ozônio que forma hoje o que a gente chama de camada de ozônio, que filtra a radiação ultravioleta, impedindo que esta chegue em excesso à superfície terrestre, esse ozônio ele é formado a partir de uma reação dos raios ultravioletas ao incidirem na molécula do gás oxigênio. Quando essa molécula do gás oxigênio recebe essa radiação ionizante, vai quebrar as ligações que juntam esses dois átomos de oxigênio. Aí nós teremos átomos de oxigênio livres na atmosfera, que pode se combinar com outras moléculas do gás oxigênio, formando o ozônio. É interessante a gente lembrar que o surgimento da camada de ozônio na Terra primitiva favoreceu o desenvolvimento da vida agora na terra firme, pois anteriormente a vida se limitava ao ambiente aquático, onde a ação da radiação ultravioleta ela era minimizada graças à coluna d'água. Então agora a superfície recebendo menos radiação ultravioleta, torna-se propício o desenvolvimento da vida em terra firme. Quanto aos processos bioquímicos envolvidos no ciclo do oxigênio, fica fácil: fotossíntese e respiração. Mas eu quero que você entenda da seguinte forma. Antigamente chamava-se a Amazônia de pulmão do mundo. Isso porque
Acreditava-se que era na floresta amazônica que existia a maior produção de oxigênio em nosso planeta. Mas hoje a gente sabe que o maior produtor de oxigênio em nosso planeta são os oceanos. Mas primeiro vamos entender o porquê da Amazônia não ser o maior produtor. A floresta amazônica é uma comunidade clímax. Isso significa que em um grau de sucessão ecológica, a floresta amazônica atingiu seu máximo grau de desenvolvimento dos organismos e de suas relações. Com isso, a taxa fotossintética dos vegetais tende a permanecer em níveis que garantam apenas a respiração celular. Em contrapartida, uma vegetação em crescimento, um vegetal em crescimento, tem uma taxa fotossintética muito maior. Isso porque ele precisa de fotossíntese não apenas para produzir carboidrato e ter energia para crescer, mas também para fazer reservas desse carboidrato para momentos que a disponibilidade de fatores ambientais que favoreçam a fotossíntese estejam diminutos, ele tem uma reserva energética. E também momentos de escuridão, onde não é possível fazer fotossíntese, ele tem essa reserva energética. Então, à medida que o vegetal vai crescendo, a sua taxa de fotossíntese é bastante elevada, porque ele consome bastante oxigênio, consome bastante glicose e reserva a glicose. Dessa forma, vai haver uma quantidade de oxigênio eliminada para a atmosfera que não vai ser utilizado pelo vegetal. E o que acontece na floresta amazônica é diferente, pois a maior parte da floresta amazônica é formada por vegetais que já atingiram o seu máximo grau de desenvolvimento. Então não precisa aumentar reservas de glicose, uma vez que suas reservas já estão cheias. Então é por isso que a floresta amazônica não é o maior produtor de oxigênio do nosso planeta, pois praticamente tudo que os vegetais produzem de fotossíntese é consumido dentro da própria floresta. E por que os oceanos são considerados o pulmão do mundo? Os oceanos têm em grande quantidade estrutura chamada de plâncton. Plâncton são seres vivos que vivem em baixas profundidades e são de dois tipos. Fitoplâncton, que são seres que fazem fotossíntese, que são seres autótrofos, e zooplâncton, que são seres heterótrofos. Esses seres se alimentam muitas vezes do fitoplâncton. O fitoplâncton é base de muitas cadeias alimentares dos oceanos, então a sua população sempre tem que estar em índices elevados. O seu ciclo de vida é bastante curto, sua taxa de reprodução é acelerada, consequentemente a taxa de fotossíntese também é elevada. Então esses micro-organismos, estes fitoplânctons, que são os maiores produtores de oxigênio em nosso planeta. Por isso que os oceanos são considerados como o pulmão do mundo. Então, quais são os fatores bioquímicos envolvidos no ciclo do oxigênio? Fotossíntese produzindo oxigênio, respiração aeróbia consumindo oxigênio. Como se relaciona com o ambiente? Floresta amazônica, grande produtor de oxigênio, mas também grande consumidor de oxigênio. Oceanos, através do fitoplâncton, grande produtor de oxigênio, produzindo o excedente, sendo o maior responsável por alimentar a nossa atmosfera de gás oxigênio. A gente sabe que na nossa fisiologia respiratória, o gás oxigênio ele é transportado no nosso sangue através de uma proteína chamada de hemoglobina. A hemoglobina está dentro das células vermelhas do sangue, das hemácias ou sinônimo eritrócitos. Essas hemácias carregam diversas moléculas de hemoglobina. Cada molécula de hemoglobina é capaz de carregar 4 moléculas do gás oxigênio. Quando essas moléculas de hemoglobina dentro das hemácias retornam para o pulmão com o sangue pobre em oxigênio, esse sangue precisa receber oxigênio da atmosfera. E é aí que entra a interação do ciclo do oxigênio com a nossa fisiologia. Na atmosfera, 21% é representada pelo gás oxigênio. E a gente sabe que a atmosfera exerce uma pressão em nossos corpos que é de 760 milímetros de mercúrio. Se a gente quiser saber a pressão exercida apenas pelo oxigênio sobre o nosso corpo, a gente vai ter uma pressão parcial de oxigênio. E como 21% de 760 é cerca de 159 milímetros de mercúrio, a gente vai ter como pressão parcial do oxigênio um valor aproximado de 160 milímetros de mercúrio. O sangue que chega pobre em oxigênio em nossos pulmões, ele também tem uma pressão parcial de oxigênio, porque existem outros gases diluídos nesse fluido e um deles é o oxigênio. A pressão parcial do oxigênio no sangue pobre em oxigênio é de cerca de 40 milímetros de mercúrio.
Então, por conta de uma diferença de pressão, o oxigênio vai sair de onde ele é mais concentrado para onde ele é menos concentrado. Aí o sangue que vai sair dos pulmões, agora rico em oxigênio, vai sair com a pressão parcial de oxigênio de cerca de 100 milímetros de mercúrio. Agora vamos falar dos fatores ambientais envolvidos com o ciclo do oxigênio. Se atentem, porque apesar de ser simples, é o mais cobrado no Enem e vestibulares. A primeira questão ambiental associada ao ciclo do oxigênio vai ser a combustão. A combustão tanto de combustíveis, como a combustão para gerar fogo em queimadas. Para o fogo se estabelecer, para a combustão acontecer, é necessário que além do combustível tenha um gás comburente. E naturalmente o gás comburente é o oxigênio. É o oxigênio que se liga ao combustível para que tanto a combustão e tanto para que o incêndio aconteçam. Dessa forma, tanto os motores a combustão quanto as queimadas consomem gás oxigênio da atmosfera. E ainda tem uma piora, porque durante essa combustão de motores a combustão e durante as queimadas são emitidas moléculas de gás carbônico para a atmosfera, que a gente sabe que intensifica o efeito estufa. Agora bora entender o que é demanda biológica ou demanda bioquímica de oxigênio. Eu quero que você entenda da seguinte forma. No ambiente aquático também existe decomposição. No ambiente aquático existem muitas bactérias aeróbias que são decompositoras. Então vai existir uma quantidade de oxigênio dissolvido no ambiente que vai estar de acordo com a população não só dessas bactérias, mas também de outros organismos aquáticos. Vamos imaginar que nesse corpo d'água foi depositado esgotos. Esgoto tem muita matéria orgânica, então essa matéria orgânica precisa ser decomposta. A população de bactérias decompositoras, a população dessas bactérias aeróbias vai crescer. Consequentemente, vai ter uma alta decomposição e alto consumo do gás oxigênio, diminuindo a quantidade de oxigênio dissolvido na água. Isso porque a demanda pelo oxigênio aumentou. Isso significa que quanto maior for a demanda bioquímica ou demanda biológica do oxigênio, mais poluído está o ambiente. Isso porque o consumo está sendo elevado graças à decomposição de matéria orgânica, e isso leva a uma diminuição do oxigênio dissolvido na água, causando prejuízo a outras formas de vida. É isso, seres humanos. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido as relações de aspectos biológicos com o ciclo do oxigênio, que isso favoreça o seu bom desempenho nas provas. Se gostou, não se esqueça de deixar seu like, se tiver alguma dúvida, seu comentário, que eu tento te ajudar. Obrigado e até a próxima.